tributai, ó vós remidos, gratos hinos a Jesus. Mendes com herança boa, abrigada em santa luz. Pois cantai com
Deus, nosso Pai Celestial, estamos agradecidos a Deus pela condição que o Senhor está nos dando para estar aqui neste lugar. Creio que cada um de nós agradece ao Senhor. Que o Senhor nos dê nessa noite aquilo que o Senhor tem planejado, a Deus. A bênção do Senhor sobre cada um de nós. Nós te pedimos esta bênção para a glória e honra do seu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós, mais uma vez, estamos aqui. Hoje parece que quase que trocou o grupo do povo do culto hoje, né? Os que são acostumados a vir sempre, na maioria não vieram, mas em compensação vieram outros. E nós estamos agradecidos por tudo que Deus tem feito por nós. Chama a Jesus. Tem hora que a gente precisa chamar Jesus. Falando de uma dor assim, eu lá em Rio Maria senti uma dor. Eu fui para Xinguara e não teve como retornar aquilo. Eu saí de Xinguara meio-dia e fui sentindo aquela dor até Goiânia, para chegar lá 2 horas da tarde no outro dia. Mas aí, dentro de poucos instantes, a minha esposa Marlene, ela chegou lá no Hospital do Rim. O médico estava viajando para São Paulo. Aí ele falou, estou viajando, estou saindo agora 2 horas. E não sei que dia que ele falou que ia voltar e fazia cirurgia. Aí eu pensei, mas... Aí tem hora que a pessoa mais acelerada é melhor. Ela falou, não senhor, você vai fazer a cirurgia não é amanhã e nem de tarde, não, é agora. Mas viajou a noite todinha, meio-dia ontem. Aí ele falou, só se for agora mesmo, então. Me levou para a mesa e tinha uma pedra parada no canal da urina. Ele colocou na máquina lá e quebrou aquela pedra. Mas quem dá testemunho que foi curado de uma dor, uma coisa assim, é que sabe, né? Como é que ele fica nessas horas. Mas Deus tem as suas maneiras de fazer as coisas. Então a Marlene, ela, que não sabe nadinha, usou a palavra para aquele médico, falou, não, o senhor não vai. O senhor vai fazer essa cirurgia primeiro. E ele falou, então só se for agora, porque não tem mais tempo. Então, pode levar lá para o quarto, na mesa lá. Porque chegou lá, bateu um ultrassom, e em Xinguara não localizou a pedra de jeito nenhum, por isso que mandaram embora para lá. E lá foi fazendo a ultrassom e localizou a pedra, foi só pôr a marreta para quebrar ela. Acho que era 3.000 batidas, aquela máquina. Aí quando terminou, tirei de lá, fui lá no banheiro, urinei aquela areia da pedra. E aí, graças a Deus, nunca mais. Só que dá medo na gente, a gente nunca esquece. Deve falar assim, a gente não sabe, né? Mas
Eu estava olhando aqui nessa mensagem hoje, o que Jesus fez na vida de alguém, tem coisa que nunca vai ser esquecida, nunca mais vai ser esquecida. E diferentes pessoas, Jesus fez coisa que nunca mais vai ser esquecida. Vamos ler a Bíblia? Nós vamos usar essa mensagem e de chamar a Jesus um pouquinho, né? E vamos fazer essa leitura de São Mateus 8, no versículo 23, que nós já lemos várias vezes, mas vamos ler de novo. Versículo 23 do capítulo 8 de São Mateus. E quando ele... E estando ele no barco, seus discípulos, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Poderia sentar. Passou o Vicente. Viajando por este caminho cheio de espinho, mas tenho que ir. Eu vou deixando sozinho todo inimigo que neste caminho me seguir. Carreira existem barreiras, mas por todas elas eu passarei, pois já estou vendo o alumiar da luz divina daquele lugar, cidade que eu chegarei, cidade. Nova Jerusalém, tenho saudade das belezas que você tem, cidade. Eu terei em ti também. Jerusalém.
as belezas que você tem. Cidade, eu terei em ti também. Nós ouvimos aí que o Daniel Negra está agradecendo pela viagem que fizeram. Eu pensei, essa viagem deles foi longa, né? Porque demorou muito tempo para chegar de volta. Mas está falando da viagem da vinda agora, né? Mas não sei quanto, foi 1 ano, 2 anos, foi mais? Foi quanto? Foi 2 anos, 1 ano? 4 anos passaram. Passa depressa, né? E passa que a gente não vê, passa 4 anos. Mas eles estão com nós aqui de novo, com vida, né? E para prosseguir na jornada. Então, que Deus abençoe os irmãos Daniel e a irmã Negra. Então, nós vamos pensar nesta noite, pouco tempo que nós temos, naquilo que foi lido domingo passado na escola dominical. Nós paramos, estava parado no parágrafo 110 e fomos até o 142, quer dizer que parece que foi 42. Então foi 22 parágrafos. E nós estamos com essa mensagem. Eu acho que nós devemos continuar com ela. Eu pensei que domingo à noite o pastor Sebastião ia comentar o que ele leu domingo de manhã na escola dominical. Mas eu acho que ele esqueceu, ele fez igual os discípulos. Eles esqueceram. E aí ele nem mencionou, nem sequer nada sobre a mensagem. Eu pensei, ele tem muita vontade de comentar, e quando só lê, fica aquela vontade de comentar certos pontos de vista. Mas ele esqueceu. Os discípulos também esqueceram do que eles tinham visto acontecer da além do mar. E quando eles foram atravessar o mar, tinha muita preocupação, né? Porque o profeta fala aqui no 106, ele diz, você já esteve na Galileia? É claro, nós nunca... Ele estava falando com o profeta que estava falando lá naquela época com muitas pessoas, quando ele pregou essa mensagem, e ele perguntou lá ao povo, à igreja, se ele já tinha estado na Galileia, se sabia alguma coisa daquele lugar. E certamente que tinha pessoas de beira-mar e sabem o que é mar. E para nós aqui, as coisas de Jesus, falando sempre em barco, é porque o Evangelho foi pregado naquele tempo. Se descesse da condução das águas, tinha que montar no jumento para ir em certos lugares. Não tinha. É uma viagem que se fazia por água. Então, a gente
não tem noção do que é água, do que é mar, do que é os acontecimentos do mar. Mas a mensagem ficou para nós falando de uma grande tempestade no mar. Mas o profeta, ele diz assim, no barquinho da nossa vida aqui, nesse mar tempestuoso que nós estamos atravessando e que tem tanta coisa e tantos momentos difíceis, no barquinho da nossa vida que nós estamos passando por um mundo tempestuoso, cheio de coisas. Então, 2000 anos atrás, que se deu essa tempestade, e ainda se fala nela até agora. E aí, irmão, a gente fica com uma mensagem, deveria ficar com ela. Não é questão de ler ela e largar para lá e não lembrar de nada dela mais. Será que nós lembramos do que foi lido domingo aqui já? Ou nós já esquecemos? Será que o pastor Sebastião que leu, será que ele lembra de alguma coisa do que ele leu? Lembra não, né, pastor? Chamar ele aqui para falar o que você leu aqui e ele dizer o que foi. Então não é de se admirar que os apóstolos, os discípulos, esqueceram do que eles tinham visto e da pessoa que estava com eles. Eles ficaram apavorados, ficaram nervosos e usaram todos os seus recursos que tinha. Eles eram treinados no mar, eles conheciam aquela parte da Galileia e sabia que ali naquelas montanhas da Galileia, ali tinha uns rachadão na terra, e que ali surgiam muitas tempestades, muito furacão de vento, e você sabe, a água, o vento dá na água e traz aquelas marés muito grandes. Quem já foi no mar, eu falo daqui agora, né? Sabe que, não sei se até nesse rio maior aí dá isso, a água trazendo aquelas... Eu lembro lá na Vila do Conde, a gente ia banhar, nós tivemos alguns encontros lá, e entrava e vinha aquelas marés de água e quem sabe passava por cima, e quem não sabe a maré passava por cima dele, ia até lá na beira da areia, direto fazendo aquilo, mas ficava bem na beira, bem no lugar raso, não tinha perigo. Então, o profeta chamou atenção aqui para nós saber que nós estamos navegando num barquinho, o barquinho, a nossa vida, nós estamos num barquinho. Por exemplo, o pastor está num barco, vamos supor que tem muita gente, como nós temos no Encontro Nacional. Nesse plenário, nesse companheirismo, tem muita gente. E quando dá uma tempestade, como às vezes tem dado, isso é no mar da vida que tem tempestades. Então, alguém pula fora do barco. Se a pessoa, se é a solução, pular fora do barco, ou é melhor chamar Jesus? Qual que é melhor? Acho que é melhor chamar Jesus do que pular fora do barco. Tem uns que ainda têm a oportunidade de pular dentro de novo. Tem outros que só Deus que sabe, né? Mas a pessoa assusta com certas coisas e pula fora e entra no seu barquinho aí e sai. Eu vou andar só no meu barquinho mesmo, que esse outro aí já... Mas então... Veja bem, o Deus que ressuscitou os mortos, o Deus que curou os enfermos, o Deus que encheu com o Espírito Santo, vimos acontecer, é agora o mesmo hoje. Nós vimos Deus curando o enfermo,
ressuscitando mortos, nós vimos muitas coisas acontecendo, sem gente sendo batizada com o Espírito Santo, e Ele é o mesmo agora, hoje Ele é o mesmo, faz as mesmas coisas. Ele está bem aqui no banco, amém? O profeta está dizendo, Ele está bem aqui no banco. Nesta noite nós podemos dizer, será que está? Ele está aqui conosco. Eis que estou sempre convosco, seja com problemas ou navegando tranquilamente. Ele está presente todo tempo. Se você está com problema ou sem problema, Ele está ali. E quando aparece o problema, sempre começa a arranjar recursos. Recurso de um lado, recurso do outro. Mas tem que lembrar que Ele está no barco. Ele está bem aí, Ele prometeu. Ainda estou no banco. Aí Ele diz assim, seja com problema ou navegando tranquilamente. Ainda estou no banco, veio. A gente tem tempo mais de agradecer. Eu mesmo, eu oro, agradecendo por uma noite de paz, por um dia que Ele guiou, conduziu, guardou, protegeu de todo mal, e a gente chegou ao fim do dia tranquilo, e eu agradeço. E também peço à noite, e agradeço por uma noite que a gente pôde dormir tranquilo, não está acontecendo coisa na nossa cidade, não está acontecendo coisa no nosso estado, não está acontecendo coisa no nosso país, como às vezes em outros estão. E a gente acorda, está aquele silêncio assim, a gente está bem. Não tem como lembrar que Ele está, e que é Ele que está trazendo essa tranquilidade, ou qualquer recurso que nós precisamos. Mas veja bem, eles haviam esquecido disto. Eles o viram fazer tantas coisas, mas agora eles esqueceram que Ele estava no barco. Todos esqueceram na hora da angústia, assim como é hoje em dia. Pessoas esquecem. Mas, irmão, tem coisa que vem para marcar a gente nunca mais vai esquecer. Hoje eu visitei o irmão que está na UTI. Por uma diligência, eu fui mais cedo e deu certo, eu entrei lá. E eu lembrei que há 22 anos atrás eu estava naquela condição. Então, irmão, voltando atrás, é como a gente está falando no celular e depois fica falando sozinho. Eu acho que 22 anos atrás, que foi em 61, eu estava numa mesma condição que aquele irmão está lá no hospital, na UTI, entubado. E eu fui lá, eu lembrei vivamente do que aconteceu comigo numa sala de cirurgia, quando eu estava entre a vida e a morte. E os médicos dizem assim, olha, se não repetir a cirurgia, você vai morrer. E se fazer de novo, você pode morrer também. Faz ou não faz? Eu disse, faz. Aí pediram autorização para os meus acompanhantes, que parece que era o Zirena, a Marlene, parece que o Edson. Se fazia ou não fazia, ele falou, pode fazer. Então hoje eu lembrei disso e vi o que aconteceu comigo. Aí eles... É aquele mesmo problema. Aí lá na hora eles falaram assim,
Ele falou para mim assim, falou, olha, nós vamos fazer, mas nós vamos colocar uma bolsa, essa bolsa de colostomia, porque é a única maneira. Mas, irmão, eu não estava ali rendido mesmo a entregar a vida ou então a viver. Aí eu pensei comigo mesmo, mas eu, dentro do plenário, numa reunião de obreiro com a bolsa daquela de um lado, pensei desse jeito, foi o que eu pensei. Olha, o que eu estava pensando? Eu estava pensando na reunião de obreiro, no plenário lá, e eu pensando, eu vou acompanhar esse plenário no Brasil, aí por toda parte onde tem reunião, com a bolsa dessa. Eu não aceitei, não. Aí os médicos, ninguém falou, não falei nada para eles. Aí ele diz assim, olha, estava cortando lá, e cortou e tudo mais, cortou mais um pedação do intestino. Falou, nós não vamos colocar a bolsa, não. Nós vamos completar a cirurgia e não colocar a bolsa. Eu acho que ele pensou que eu ia morrer. Ah, não, vamos. E aí, irmão, aquele hino, só vou desse silêncio. Aí, eu não sei como, não sei explicar. Acho que a anestesia era local. Aí veio aquele hino bem em cima da sala de cirurgia, aquele hino milagre. E ele acabou a cirurgia, não pôs a bolsa e ficou esperando se funcionava ou não. Mas assim, você não pode tossir, nem espirrar, nem nada, porque os pontos não aguentam, era um corte muito grande e aonde já tinha cortado. Mas aí eu falei, agora como é que vai fazer? Se espirrar, arrebenta tudo. Mas aí o que acontece? O milagre aconteceu. Coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida, que Jesus faz milagre. Então não tem situação que ele chega e não possa resolver. Isso está com 22 anos agora, eu estou aqui, praticamente eu estava com 60 anos. Acho que 59, por aí. Da idade quase que está esse irmão que está lá, ele está com 50 e poucos. Então, hoje eu li alguma coisa sobre Daniel. Depois de ele passar por aquela experiência da fornalha, será que havia possibilidade de Daniel esquecer aquilo? Depois que aqueles jovens desceram na fornalha de fogo, será que havia possibilidade daqueles jovens esquecer aquilo? Não tinha como. Aí o profeta citou a Lázaro também. Lázaro era uma testemunha que ele era a ressurreição, e será que tinha como ele negar aquilo? Como ele esquecer daquilo? Será que ele não viu que ele morreu? Ele viu, ele sabia que ele tinha morrido. As irmãs dele também sabiam que Jesus tinha o poder, e não só o poder, mas ele era a ressurreição. Então, tanto para aqueles que passam pelo problema, como aqueles que veem a pessoa passar. Então, veja bem, irmão, isso aqui é onde ainda está na frase que foi lida no outro domingo. Eles haviam esquecido disso. Eles pensaram que toda a esperança havia acabado. E eles pensaram que eles o viram fazer tantas coisas, mas agora eles esqueceram que ele estava no barco. Todos esqueceram na hora da angústia, assim como é hoje em dia. A nossa tendência, às vezes, é esquecer e depois entrar em pânico, entrar em apuro,
Mas a própria mensagem diz que nós não devemos se alarmar com nada. Ele diz, ele está aí no banco do seu lado. Agora nós podemos dizer, quando eu chego ali no escritório, eu orando para vir para o púlpito, eu conto com a presença dele aqui sobre nós, conosco e em nós. Ele já chegou muito mais perto, porque naquele tempo ele estava com eles. Mas e agora? Que ele está bem aí dentro de você, dentro de nós, ele fala, dentro do nosso coração. Então veja bem, será que tem coisa na mensagem que nós já leu, que não é bom comentar de novo? Então, mesmo que a mensagem seja lida, mas eu creio que depois nós encontramos coisa na mensagem que deve ser lembrada de novo e repetida com comentário até, não só a leitura, porque não é o suficiente. Então eu estava pensando assim, o profeta de Deus, ele pegou esta Bíblia aqui, ele não tinha essa mensagem, mas ele fez a mensagem, ele fez a Bíblia funcionar quando ele estava usando a Bíblia. E agora nós temos a Bíblia e temos a mensagem. Será que a mensagem é só para ser lida ou ela funciona? Será que nós não dá conta de fazer a mensagem funcionar em nossa vida? Embora eles tentaram colocar os remos para manter a água fora do barco, para acertar as ondas da forma correta, como vocês, barqueiros, sabem como fazer, sabe o que tem que fazer e não passar direto por cima das ondas, isso afundaria o barco. Você tem que guiá-lo sobre a onda. À medida que avança, aqueles pescadores, com tudo que tinha, tão preocupados em sobreviver. Essa preocupação como vai sobreviver certas situações, preocupado como sobreviver. Como que eu vou passar por isso? Como que eu vou vencer isso? Ele estava tão preocupado que esqueceram que o Criador estava no barco e todas as suas habilidades falharam. E não é o que pode acontecer. Todas as nossas habilidades vêm a falhar. E às vezes precisa chamar a Jesus. Veja, ele falando aqui daquelas duas irmãs que estavam nas cadeiras de roda e já tinham usado todos os recursos. E a única esperança era aquela, era a Bíblia funcionar para elas. Mas graças a Deus que ali no púlpito tinha um profeta, tinha um homem que fazia a Bíblia funcionar e trazia as pessoas das cadeiras de roda a andar novamente. Ele fala aqui do homem com câncer, também que tinha acabado todas as habilidades dos médicos. E então, irmão, você vê, pastor Sebastião, você lê esse texto aqui de 20 parágrafos, mas eu estou falando aqui de 4 parágrafos e já acabou o tempo. Você imagina o que tem nessa mensagem toda para se comentar, para a gente observar e para a gente aprender.
Aí o profeta fala muitas coisas, eu não marquei aqui, mas então o medo se instala, e quando o medo se instala, então realmente temos problemas. Às vezes tem que pagar as contas, às vezes tem alguma coisa que está nos incomodando mesmo. Então o medo se instala. E quando o medo se instala, então realmente temos problema. Temos isso na igreja nacional ou onde quer que seja. Todas as nações estão morrendo de medo. Não é só as pessoas. Tem problema. Todas as nações estão morrendo de medo. Aí ele fala aqui do astronauta. Mas o nosso tempo foi, né? Então, nós vamos terminar. Mas vamos lembrar disso aí. Tem coisa que vem acontecer na nossa vida para nos marcar. Ficar marcante para nunca mais ser esquecida, porque cada vez que nós tiver necessidade, tiver em aperto, ou ver alguém em aperto, a gente fala, não, mas ele fez isso aí por mim, ele pode fazer por ele. A irmã Sônia, como é que ela pôde falar isso desse jeito? Será que ela aprendeu a falar isso? Será que alguém ensinou para ela? Será que alguém estava ali? Não, uma coisa lá, ela nem sabe o que ela estava falando, mas ela falou a palavra. E o irmão estava lá do outro lado e a coisa aconteceu. Não foi Jesus? Ele não estava com a irmã Sandra? Ele não estava lá naquela máquina? E aí o irmão Cícero está dando testemunho disso nesta noite. Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos ter o término do culto agora, quem sabe com a notificação, algumas.